Vasco, mandante do clássico amanhã. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco encerrou a preparação para o clássico de amanhã, 18h30 no Maracanã, mando do Vasco. E pelo lado Cruz Maltino a gente tem o seguinte: na zaga, a manutenção de Lucas Freitas ao lado do João Vitor. A tendência é que o Maurício Lemos não seja relacionado para amanhã. O Maurício ainda se recupera da fratura na costela, então não deve ser relacionado amanhã o uruguaio Maurício Lemos. No meio, o Tietê deve voltar ao time. Depois de não ter jogado contra o Ceará, ele pediu dispensa por problemas pessoais. Então o Tietê deve ser a dupla do Hugo Moura. Esse então é intocável, né? O Hugo Moura. Na frente, Benjamin Garré pode sair do time. E o Adson pode ser titular nesse ataque Cruz Maltino. Então a gente pode ter o possível Vasco para amanhã: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura e Tietê, a dupla de volantes. Aí no meio, Felipe Coutinho, Adson, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Esse é o provável Vasco, um possível Vasco para amanhã, para enfrentar a equipe do Flamengo no clássico do Maraca. O Vasco ainda não venceu o Flamengo esse ano e busca reverter esse retrospecto numa semana que vem de muita pressão para cima de Fábio Carille. Tudo aquilo que a gente já vem debatendo, com declarações de cobrança, do Carille para com os jogadores, com a torcida, os próprios jogadores também falando da torcida. Essas semanas aí têm sido pesadas no Vasco. Por hora, é isso. Cara, a gente vê aí mudanças do Fábio Carille, a zaga permanece a mesma. É uma missão pro Vasco, cara, que eu não diria que é missão impossível, né? No futebol a gente já viu muita coisa, mas é um jogo extremamente complicado, né? É um jogo complicado porque a gente pensa assim: o Vasco é um time que hoje oferece um certo espaço a seus adversários, como ofereceu diante de Ceará e Sport. E aí é inevitável fazer uma comparação direta e pensar assim, pô, Ceará e Sport tiveram um certo espaço para jogar contra o Vasco e o Flamengo tem muito mais qualidade. Nem sempre o jogo de futebol segue essa lógica básica, então a gente precisa entender dentro de campo como o Vasco vai conseguir se organizar, como o Vasco vai conseguir se defender do Flamengo, como o Vasco vai atuar em termos de intensidade, qual será a individualidade dos jogadores, né? Porque estamos falando, por exemplo, de um jogo contra o Ceará, o Vasco sofre bastante, mas o gol do Ceará que abre o placar sai de um erro grosseiro do João Vitor, né? São situações que comprometem muito o andamento de uma partida. Mudanças já previstas, eu acho que o Adson ganharia a vaga em algum momento nessa equipe do Vasco. Na comparação com o Garré, o Adson entrega uma característica maior de ponta. O Adson constrói bem por dentro também porque é habilidoso, mas consegue dar mais profundidade, pode ser uma peça mais importante para uma puxada de contra-ataque. Com essa formação de 3 meias, Nuno, Coutinho e Garré, você puxar um contra-ataque a partir deles fica um pouco mais difícil. Geralmente a válvula de escape na velocidade é o Paulo Henrique, que acaba ficando um pouquinho sobrecarregado nesse sentido. Então a entrada do Adson acrescenta mais uma peça de mobilidade. O Adson tem mais qualidade do que o Garré, pelo menos no meu entendimento. Acho que seria natural ele ganhar a posição. Agora, nessa proteção à zaga, que o Breno traz a informação do Tietê, me preocupa um pouco, Azevedo, porque hoje o Hugo Moura é aquele volantão, né? Aquele volante que segura na marcação. O Carille vem tentando formar uma dupla ali. O Paulinho foi a prioridade e não encaixou. O Tietê entrou numa partida, também não foi tão bem. Aí teve uma lesão, voltou agora. Eu não sei exatamente se essa dupla do Hugo tem oferecido a consistência necessária. E aí o Hugo Moura, ele tem ficado sobrecarregado. A gente fala de um time que protege mal a sua grande área, mesmo tendo um cão de guarda ali como o Hugo Moura, mas só o Hugo Moura para compensar tantos espaços dentro do gramado acaba sendo pouco. Eu, nos últimos 2 jogos, observei o Jair entrando e ajustando um pouquinho mais com o Hugo essa marcação. O Carille, ele estabeleceu concorrências, né? É Jair contra Hugo e Paulinho contra Tietê, mas nada impede dele rever um pouquinho esse conceito, tentar esboçar uma dupla Jair e Hugo, porque me parece que nos jogos contra Sport Ceará, os momentos em que o Vasco apresentou maior solidez na defesa foram momentos 2 segundos tempos das partidas, quando Hugo e Jair estavam atuando juntos. Não acho que Paulinho nem Tietê estão conseguindo entregar essa proteção, e eles têm, obviamente, uma qualidade muito grande na série de bola, tanto Paulinho quanto Tietê, mas a gente não está observando essa qualidade na prática. Na prática, ela não está acontecendo. Esse é um ponto de preocupação, porque, naturalmente, o Flamengo tem muito mais volume, muito mais qualidade técnica para apresentar nas comparações com o Ceará e Sport, e eu fico com um pezinho atrás se o Vasco entrar com Hugo Moura e Tietê, ou Hugo Moura e Paulinho, sabe-se lá o que pode acontecer com essa zaga tão exposta. Sabe quem tá com a gente aqui? O Maurício.
assim como o Breno, gosta de Fórmula 1, tá? Esse é o nome. Olha aqui, ele tá dizendo o seguinte, perguntando na verdade, vai ter pau a pau dessa vez entre Vasco e Flamengo? Papo Aí 2. o Gabriel pode falar, acho que sim, né, Gabriel? Hoje no 2, né? Papo 2 vai ter, com certeza. Sempre tem. Clássico tem sim, valeu, Maurício. O Eduardo Freitas, qual a escalação ideal na visão de vocês para esse jogo contra o Flamengo? Que não tem muito o que mudar em relação à última equipe. Tem nem tantas opções para mudar também, né? Acho que as opções que existem hoje até são interessantes, mas não entregam no momento um rendimento necessário. Eu acho que o Carille vai acertar em cheio se ele trocar o Garré pelo Watson. E nessa dupla de volantes, eu acabei de falar, né? Eu prefiro ver uma dupla Hugo e Jair para dar um pouco mais de sustentação na marcação. Não sei se Tietchan ou Paulinho conseguem entregar isso que o Vasco precisa no momento. No mais, gente, muitos vão falar, tem que tirar o João Vitor da equipe, mas não tem outra opção basicamente para colocar. É lamentar a ausência do Maurício Lemos, que talvez tenha sido o zagueiro mais consistente nos poucos jogos em que ele apareceu. Eu não sei se tem muito o que mudar, é torcer pro João Vitor e o Lucas Freitas estarem numa tarde positiva. Eu tenho falado aqui que o Vasco protege mal a sua grande área. E no meu entendimento hoje, a dupla de volantes que poderia acrescentar um pouquinho mais de consistência seria a dupla Hugo Moura e Jair. E isso não é nem com base somente na minha opinião, até porque há 2 ou 3 rodadas atrás, muita gente vinha cobrando mais tempo ao Jair e eu vinha aqui criticando o atleta, dizendo, olha, ele também não justifica esse pedido por ele. Só que nos últimos 2 jogos, e aí é uma leitura muito minha. Jair, né? Não, mas aí futebol é assim mesmo, né? Cada um vai gostar de um jogador diferente. Claro. A questão é gostando ou não. Nos últimos 2 jogos, contra Sport e contra Ceará, jogos de contextos parecidos, apesar de resultados bem diferentes, o Jair, ao entrar no segundo tempo, no meu entendimento, trouxe um pouquinho mais de composição pro meio, sustentou um pouco mais aquela marcação, ao mesmo tempo que o Jair tem qualidade para sair jogando. Ele não tem a dinâmica do Paulinho, o poder de criação do Paulinho, ou essa situação de circular bem a bola como o Tietchan, mas ele consegue sim fazer essa saída. E ele sustenta melhor com o Hugo Moura, aquela dupla de volante. Eu acho que o Hugo, atuando ao lado do Paulinho e do Tietchan, tá precisando cobrir um espaço de campo muito grande, porque nem o Paulinho nem o Tietchan estão conseguindo fazer essa recomposição da melhor forma. O Paulinho também não vive uma boa fase. Aí é que é um ponto muito importante, porque se você me perguntar assim, Gabriel, seu gosto pessoal, Paulinho, pra mim, dos jogadores do atual elenco do Vasco, ele é top 3 em qualidade técnica. Joga muita bola. E quem lembra daquela chegada dele no Vasco, ainda com o time enfraquecido, sabe disso. Só que pós-lesão, o Paulinho ainda não conseguiu embalar. E aí não adianta gostar do atleta, imaginar que ele pode evoluir X, Y. O importante é o momento. E para um jogo contra o Flamengo, que em tese vai criar bastante, vai produzir bastante, talvez seja melhor entrar com o Jair ao lado do Hugo Moura. E isso nem é retrancar tanto a equipe, porque no fim das contas, né, você tá trocando um volante por outro. A carreira do Jair não mostra ele como um jogador de marcação, de morder. É um jogador técnico que chega ao ataque. Não tem a mesma dinâmica de movimentação, talvez o mesmo nível de qualidade técnica que o Paulinho, mas nesse momento é um jogador que taticamente pode entregar muito mais essa ocupação do corredor central do Vasco da Gama. Também tem que encaixar com o modelo de jogo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não costuma repetir as escalações, tem estratégias diferentes. Sim. E o Juventude tomou 6 porque o Juventude aplicou uma linha com 4 jogadores e também estava numa noite infeliz. Então, e aí, por isso, também, o adversário naquela oportunidade criou tanto. Então, o Vasco, são 3 enfrentamentos já nessa temporada. E a curva, por mais que o Vasco venha perdendo pro Flamengo, a curva é de evolução, né? A curva é de crescimento nesses enfrentamentos. Bem ou mal, o Carille está aprendendo a enfrentar o Flamengo. Então, já existe uma sinalização nesse sentido e vai também da estratégia dele. Eu também concordo com essa ideia. O Paulinho não vem atuando bem e o Jair nem vai transformar o Vasco nessa equipe retrancada porque ele tem característica de avançar e chegar bem ao ataque.